Oração, a chave do sucesso. Oração é a chave do sucesso. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ter uma vida abençoada, se você deseja ter uma vida de sucesso, oração é o caminho. E por que isso? Nós estamos estudando sobre princípios. Existem alguns princípios que estão descritos na Bíblia, como diria um pastor amigo meu, são chaves que Deus nos deu para que a gente abra e alcance situações que nós às vezes desejamos, ou que haja tratamento em questões que nós vivemos. Nós estudamos aqui sobre a honra. Quando a gente honra, quando a gente aprende a honrar, Deus nos honra, segundo a sua palavra. Quando a gente honra pai, honra mãe, quando a gente honra outras pessoas, quando a gente honra patrão, funcionários, quando nós nos respeitamos, e existe honra, existe respeito, Deus está no meio agindo. Estudamos sobre outro princípio básico, maravilhoso da Bíblia. Semana passada, amar e perdoar. Os dois estão juntos. Se você diz que ama seu irmão, mas não perdoa o que ele fez para você, ou alguém que não seja seu irmão, ou quem sabe até o seu inimigo, você não conhece a Deus, segundo a palavra. Amor e perdão andam juntos. Amor e perdão não são sentimentos, são atitudes. Nós decidimos amar, nós decidimos perdoar. E quando nós decidimos por isso, uma chave abre uma porta espiritual que Deus traz sobre nós a sua bênção. Isso é fato, isso é bíblico. Hoje esse princípio da palavra de Deus, oração. Por que que oração é tão importante para o cristão? Por que que o inimigo luta tanto para que as pessoas não orem? Haja visto que existem vários relatos de pessoas que dizem: pastor, eu começo a orar e dá sono. Eu não sei porquê, eu começo a orar e eu fico com sono. E na maioria das vezes, quando isso acontece, é porque, claro, o inimigo luta contra a gente. Ele quer nos distrair, a gente perde tempo, às vezes assistindo televisão, às vezes jogando conversa fora com assuntos fúteis, e por isso nós deixamos de orar, de buscar a Deus. E é interessante que a Bíblia nos ensina que quanto mais nós buscarmos a Deus, mais Ele lembrará-se de nós, ou Ele irá lembrar de nós. A Bíblia está recheada de textos e mais textos que falam de oração. Hoje, no tempo em que vivemos, as nossas igrejas hoje estão cheias de pessoas, e a maioria dessas pessoas perderam o compromisso que um dia assumiram diante de Deus de fazer a diferença, de ser servo do Senhor, serva do Senhor. Hoje, para você ter uma ideia, troca-se de igreja como troca-se de roupa. As pessoas nem avisam: ó, saí da igreja, de repente você encontra uma pessoa um mês depois, 6 meses, 1 ano depois, e aí, como é que tá? Tudo bem? Não foi mais na igreja? Não, agora estou indo em outra. Existe hoje muita falta de compromisso no coração das pessoas. A maioria esmagadora dos jovens cristãos hoje, do século 21, não gastam tempo com oração. Ontem nós tivemos um evento aqui em São Paulo, um evento inclusive mundial, e ele foi direcionado aqui para o Brasil, São Paulo, algumas cidades. São Paulo, 2 estádios, estádio do São Paulo, o estádio do Palmeiras, o Morumbi e o Allianz Parque. Os 2 estádios ficaram repletos, lotados de jovens, de adolescentes, de irmãos que entenderam o chamado de Deus, e nesse tempo em que viveram lá, das 10 da manhã às 10 da noite, eles ouviram canções, eles ouviram ministrações, para que pudessem despertar e falar de Jesus, viver o Evangelho. Lá houve-se também muitas orações. Enquanto os jovens estavam ali sendo ministrados, haviam pessoas em volta, em alguns lugares, orando, declarando, intercedendo, para que a mensagem, para que tudo que foi feito ontem pudesse entrar no coração das pessoas e despertá-las. Essa tem sido a minha oração, para que haja um despertar no coração da nossa igreja, do nosso povo.
Nós temos um povo na nossa igreja, algumas pessoas que elas estão assim, descompromissadas. Na verdade, existem pessoas que nem compromisso querem mais com Deus. Elas apenas querem ir para a igreja e depois ir para o céu. E você sabe, se você não sabia, fique sabendo, nós como cristãos fomos chamados para fazer a diferença. Não só no momento do culto, mas principalmente lá fora. Nós podemos fazer a diferença. Pastor, como é que nós fazemos isso? Simples. Lê a Bíblia. Se você ler mais a Bíblia, você vai ser movido por Deus, você vai se interessar mais por oração. Meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça. Não tem métodos, não existe metodologia para a igreja crescer, para que pessoas sejam abençoadas. Olha, vem aqui que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí Deus vai te abençoar. Não existe métodos, apesar das pessoas criarem muitos deles. O que resolve na vida da igreja e dos cristãos é a oração. Oração. Há uns anos atrás, há uns 20 e poucos anos atrás, talvez uns 25, 26 anos atrás, eu li um livro de um pastor da Coreia do Sul, o livro Quarta Dimensão. Nesse livro ele descreve como é a dimensão espiritual. Acredite você ou não, a dimensão espiritual é mais real do que essa dimensão aqui física que nós vivemos. No mundo espiritual acontecem batalhas. No mundo espiritual, os inimigos de nossas vidas, os chamados demônios, eles estão aí agindo. Eles são organizados, segundo até a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Eles têm lá um demônio que comanda um país. Abaixo dele tem aqueles que comandam estados, abaixo destes os que comandam cidades, abaixo destes os que comandam bairros e outros ruas, e também aqueles mais fracos que conduzem e querem levar as pessoas, aquelas que são mais fracas, a viverem uma vida longe de Deus. Os demônios estão por aí agindo, isso é fato, isso é bíblico, não é invenção nossa. Agora, como é que nós combatemos isso? O apóstolo Paulo deu a dica: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta são contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais. E como é que nós brigamos com eles? Como é que nós vencemos? Orando. Esse pastor, ele lá da Coreia do Sul, é o pastor da maior igreja que existe nesta terra. Ele tem uma igreja lá, ou ele pastoreia, na verdade, uma igreja de 250 mil pessoas. Num domingo existem vários cultos para atender todas estas pessoas. E ele explica neste livro como ele conseguiu chegar nesse nível de relacionamento com Deus, de crescimento da obra de Deus. Oração. Oração resolve todos os problemas das nossas vidas. Pastor, quer dizer que eu vou orar e ficar esperando? Não. Pastor Ripari esteve aqui nos 6 dias e explicou sobre isso. Não vou me ater a isso. Mas uma coisa eu posso te garantir: a oração pode te levar para perto de Deus, e quanto mais perto de Deus nós estivermos, menos problemas vamos ter. E se tivermos problemas, o nosso Deus, o Deus da esperança que nós cantamos aqui hoje, Ele vai nos dar o escape, porque Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças, segundo a sua palavra. O problema é que a igreja não ora. A questão hoje é que ora-se muito pouco. Se você refletir aí agora em sua mente, fizer uma introspecção desta última semana que passamos, de domingo passado até ontem, 7 dias, como é que foi a tua vida de oração? Quanto tempo você gastou em oração? Pastor, mas eu oro. Sim, você ora. Quanto tempo você ora? Eu oro 5, 10, 15 minutos, meia hora, às vezes 1 hora. Mas você tem essa prática de orar todos os dias? Você tem esse hábito de orar todos os dias? Não tenho. Então você precisa adquirir, você precisa animar, fortalecer este hábito dentro de você. E na maioria das vezes, meus irmãos, orar, eu falei sobre isso aqui de manhã, orar para muita gente é um negócio cansativo, é um negócio chato.
Porque você tem que ficar de joelhos ou em pé, orando e falando e falando. Por exemplo, nós oramos há pouco aqui por pessoas que estão precisando da bênção do Senhor. Tem gente que está, por exemplo, como o pastor Bob, no hospital, aguardando um procedimento para sair de lá e voltar para casa. Existem pessoas que agora estão aí nos prontos socorros, na região nossa aqui, nos hospitais, desesperadas. Tem gente na nossa família que às vezes está doente. Tem gente na nossa família que não conhece Jesus. Como é que a gente resolve isso? Primeiro passo, orar. Orar faz bem. Oração move o coração de Deus. Oração quebra barreiras. Oração age na dimensão espiritual, trazendo para as nossas vidas aquelas bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Aí você diz assim: pastor, mas Deus já nos abençoou, não é isso que está escrito na Bíblia? Eu sempre cito Efésios 1:3, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Poxa, que legal, Deus já nos abençoou. Pô, então por que eu não estou vivendo isso? Simples, porque você está deixando de cumprir um princípio bíblico. Meu irmão, minha irmã, por que Jesus orou tanto? Se você parar para pensar, Jesus era o único que não precisava orar, era o único que não precisava nem ser batizado. Por que Jesus se batizou? Ele não cometeu pecados. Batismo, segundo a Bíblia, representa remissão de pecados. Então por que Jesus se batizou? Por que Jesus gastava tanto tempo orando? Se ele mesmo disse, a palavra diz isso, eu e o Pai somos um. Tipo assim, o que eu penso ele pensa, o que ele pensa eu penso. O que eu sinto ele sente, o que ele sente eu sinto. Nós somos um. Quer dizer, Jesus nem precisava viver essa vida de oração, de fazer tantas coisas que ele fez, ele não precisava. Mas por que ele fez? Eu amo a palavra de Deus e amo a Cristo Jesus, porque Jesus, tudo que ele ensinou na prática. Ele praticava oração, jejum, leitura e estudo da palavra. Ele praticava o amor, o perdão, ele honrava pessoas, ele teve misericórdia de muita gente, ele gastou o tempo de sua vida, ou pelo menos o tempo que viveu aqui, justamente para ensinar. Por exemplo, ele ensinou sobre humildade quando ele lavou o pé dos apóstolos. Quando ele lavou os pés dos apóstolos, ele disse: vocês entenderam o que eu fiz? Pedro não entendeu. Pedro disse: Senhor, não quero que o senhor lave meu pé não, já se viu o senhor lavando meu pé? Jesus olha para ele e fala assim: bom, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí ele diz: não, Jesus, então pode dar banho se o senhor quiser. Aí Jesus fala: não, mas não é banho, é só o pé. Ou seja, aprenda esse princípio. Vocês entenderam? Eles disseram: sim, entendemos. Então agora vocês vão e façam igual. Imagina, o Deus Todo-Poderoso, em forma humana, lavando o pé de homem. Por que ele fez isso? Para ensinar para a gente a questão de humildade, a questão de honra, a questão do amor, a questão do perdão e também a questão da oração. Se teve alguém que orou o tempo todo que esteve nesta terra, esse alguém foi Jesus. Jesus tinha o hábito de orar. E como eu disse aqui, nós precisamos adquirir ou desenvolver este hábito dentro de nós. Nós oramos muito pouco, muito pouco. Gasta-se muito tempo de nossas vidas, como eu disse, com coisas fúteis. Você diz assim: pastor, mas eu tenho que ficar orando toda hora, todo momento? Que bom que seria. Que bom seria se você, antes de tomar uma decisão, orasse. Que bom seria antes de você se casar, orar. Que bom seria antes de você aceitar uma proposta de emprego, orar. Que bom seria antes de você comprar qualquer coisa, orar. Por que isso? Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece tudo, e a Bíblia diz que Deus tem o melhor para nós. E por que a gente não recebe o melhor? Por que as bênçãos ficam na dimensão espiritual? É só você abrir o livro de Daniel, você vai ver que Daniel se propôs a orar, e ele orava 3 vezes ao dia. Aí de repente ele
teve um discernimento, ou queria ter um discernimento de um assunto que está relacionado no livro de Daniel, e ele começou a buscar a Deus. Ele abriu mão de comida, e ele disse: eu vou fazer um jejum aqui, vou comer alimento só o básico, para eu não morrer, enfim, e ele fez um jejum, ele começou um jejum. Tem muitos, inclusive, que dizem que ele determinou um jejum de 21 dias, e na verdade ele não determinou. Na verdade, ele começou a orar e jejuar, e só no 21º dia veio a resposta. Poxa, por que Deus demorou tanto para responder? A Bíblia explica, é só você ler o livro de Daniel. Daniel estava orando, e no 21º dia, ele mesmo escreveu, apareceu o anjo e disse: Daniel, você é muito amado por Deus. Desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já ouviu a tua oração. E Daniel deve ter ficado assim: então por que não chegou ainda a bênção? Só chegou agora. O próprio anjo explicou: eu estava vindo lá dos céus trazendo a resposta de Deus. No meio do caminho encontrei aquele demônio territorial, e começou uma batalha, porque eu queria passar para te trazer a resposta, e esse anjo lutou contra mim, nós tivemos uma batalha, essa batalha foi ferrenha, a ponto de ter que vir um anjo, talvez de uma patente maior lá dos céus, para me ajudar, e aí naquela luta eu consegui passar, e eu trouxe aqui, cheguei hoje aqui para te trazer a resposta. Aí você fala assim: poxa, mas Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos? Lógico que é. Mas Deus queria tratar alguma coisa, ensinar alguma coisa para Daniel, que ele pudesse registrar para que servisse para a gente. Porque quando a gente ora e pede alguma coisa, a gente ora muito pouco. A gente desiste fácil das coisas que nós às vezes oramos. Meu irmão, eu já falei aqui, eu tenho orado há pelo menos uns 26, 27 anos, talvez até mais, talvez uns 30 anos, por um casal de amigos meu, que ainda não conhecem Jesus do jeito que eu conheço. E eu tenho orado para que Deus salve a vida deles. Você sabe que inclusive no meio do caminho, há alguns anos atrás, o ano passado, existem aqueles momentos que você está orando, você fala assim: poxa, por que eu vou orar por isso, né? Eu já estou orando há tanto tempo, e o cara não se converte. Meu Deus, acho que Deus não quer salvar a vida dele. Na hora, vem aquela voz do Espírito Santo e fala assim: continue orando. Continue orando. Eu não sei quanto tempo vai demorar mais para que ele seja salvo, mas eu tenho orado para que ele, sua esposa, seu filho sejam salvos. Assim como eu tenho outros amigos que eu tenho orado que não conhecem Jesus para conhecê-lo do jeito que eu conheço. Assim como eu tenho parentes, tios, primos que não conheceram Jesus da forma que eu conheço. Eu tenho orado pelos meus vizinhos para que eles conheçam Jesus. Eu tenho orado pelos vizinhos aqui dessa igreja para que eles conheçam Jesus. Eu tenho orado pela vida de vocês para que os vossos familiares também conheçam Jesus da forma que nós conhecemos. Você fala assim: pastor, mas não está acontecendo nada. Você que pensa. Existe uma briga, uma guerra na dimensão espiritual. E Deus está agindo. Pô, mas Deus podia fazer assim, ó, e resolver a minha situação. Não é isso que o Jim Carrey fala naquele filme Todo Poderoso? Deus podia resolver a minha situação em 5 minutos, e ele fica enrolando. E ele fica bravo com Deus. Ele se revolta nesse filme. Até o dia que o ator, você que assistiu sabe o que eu estou falando, o ator que interpretou o Deus, chamado Morgan Freeman, ele aparece e fala assim: você está reclamando tanto, que eu vou deixar você com o meu poder, eu preciso tirar férias. Você fica com o meu poder enquanto eu tiro férias. E aí, nesse tempo que ele fica com o poder de Deus nas mãos, ele tenta de algumas formas mudar situações. As situações físicas ele podia, mas no coração das pessoas ele não podia obrigá-las a amá-lo, ele não podia obrigá-las a respeitá-lo, ele tinha que conquistar isso. E é isso que é legal na presença de Deus, que na presença de Deus eu não sou obrigado a nada. Eu oro, eu canto, eu adoro, eu sirvo, porque eu amo a Deus e sei o tamanho dele, a grandeza dele. Não é porque ele vai fazer alguma coisa por mim, mesmo porque ele já fez. Mas dentro da igreja existem pessoas que oram um pouco, oram um pouquinho mais,
e acabam desistindo, desanimando. Quantas pessoas frustradas nós temos longe da igreja hoje? Quantas pessoas fracas na fé temos na igreja? Essa semana mesmo, uma irmã aqui da igreja, eu mandei um recado no WhatsApp, mando sempre o devocional, e sentimos a falta dela aqui, pelo menos já faz uns 3, 4 domingos. Eu disse: irmã, e aí? Ela falou: pastor, eu estou meio fraca assim, sabe? Na hora que eu penso para a igreja, eu falei: irmã, você tem que estar firme, você tem que orar, você tem que ter comunhão. Para que existe culto? Para a gente ter comunhão, para a gente cumprir a palavra. A Bíblia diz que a gente tem que orar uns pelos outros. A Bíblia diz que a gente tem que ter comunhão, a gente tem que sentar junto, a gente tem que ouvir junto, a gente tem que glorificar Deus junto. Você precisa ir, você não pode ficar em casa. Não desanime, você conhece a palavra, você recebeu a Cristo faz muitos anos. Então você não pode ficar nessa situação em casa, à mercê do mal, você tem que esforçar. Inclusive até para adquirir o hábito de orar, a gente precisa se esforçar. Porque não é fácil orar. Aliás, é fácil orar, difícil é continuar orando. O apóstolo Paulo, ele deu um exemplo na Bíblia que eu acho fantástico. Ele disse assim: quando você quer alguma coisa, quando você quer mudar alguma coisa, quando você quer treinar para alguma coisa, seu corpo, a sua mente, você precisa se esforçar. E ele cita um exemplo. Aliás, antigamente, os romanos, quando eles se preparavam para algo parecido como as Olimpíadas, eles penduravam nos calcanhares alguns pesos, para que eles corressem com aqueles pesos dos pés. E eles corriam, eles se esforçavam bastante. Quando eles iam para a disputa, eles iam sem aqueles pesos. Então eles corriam muito mais que os outros, porque eles estavam muito mais preparados. Isso é óbvio. Se você está preparado para a vida que acontece nesta terra, de que forma? Orando, crendo, declarando, profetizando a palavra foi feita para a gente ler e profetizá-la. Se nós aprendermos a declarar isso, como aconteceu com Daniel, vai acontecer na minha vida, vai acontecer na tua vida. O problema é que as pessoas não oram. E quando oram, oram apenas para pedir alguma coisa. Irmãos, a gente precisa orar e declarar. Você que é da igreja aqui sabe, nós oramos 2017 inteiro, 2017, 2018 inteiro, nós oramos aqui, principalmente 2018, para que Deus mudasse a história dessa nação. Não só nós, várias igrejas que prezam pela oração oraram. Deus muda a história do Brasil, livra o Brasil dessa corrupção, livra o Brasil dessa roubalheira, livra o Brasil, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Todos os cultos nós orávamos aqui, quem sabe a gente vai voltar a orar ainda esse ano mais pelo Brasil. E só foi a igreja orar, nós e outros irmãos, não foram todos, mas quando nós oramos, Deus teve misericórdia. Deus livrou o Brasil de uma situação que nós tínhamos política aqui, que estava destruindo a nossa nação. E hoje a gente tem um governo que é diferente do anterior, pelo menos um governo que não rouba. Aliás, eu fiquei feliz essa semana, quando eu ouvi na rádio que o ex-governador do Rio de Janeiro, que está condenado a 240 anos de prisão, por conta dos crimes, desvios que ele cometeu, ele devolveu, ou foi obrigado a devolver, uma determinação do juiz, descobriram onde estava parte do dinheiro, porque todo o dinheiro não descobriram ainda onde está, mas pelo menos para o Rio de Janeiro foi liberado por um juiz 680 milhões de reais, que vai ajudar lá na saúde e também naquele estado do Rio de Janeiro que está passando um momento difícil. E mesmo num momento difícil, o povo está preocupado com o carnaval e tal. Ou seja, quando a igreja ora, Deus age, Deus abre portas, Deus quebra barreiras, Deus cura, Deus salva, Deus restaura, Deus levanta o caído. O problema é que nós não estamos acostumados a isso. Os crentes de hoje, eles não têm o hábito de orar, eles somente oram. Jesus tinha o hábito de orar. Em Lucas
capítulo 22, versículo de 39, acompanha aqui no telão. Diz o texto que, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Ele foi lá para orar. A Bíblia diz, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Um justo. Se eu apenas orar, se eu apenas tão somente orar, ainda assim Deus vai ouvir a minha oração e vai ter misericórdia de todos nós. Agora, quando todos oram, num só objetivo, numa só fé, diante de Deus, num só espírito, a Bíblia diz isso, Deus vem e age no sobrenatural, quebra barreiras, abre as janelas dos céus, derrama da sua bênção. Mas a igreja precisa estar unida orando nisso. Meu irmão, minha irmã, o culto que tem menos pessoas nas igrejas do Brasil todo, do mundo todo, salvo algumas exceções, a maioria esmagadora das igrejas que tem no mundo, culto de oração é mirrado. Culto de oração, são poucos que vão. Porque eu vou chegar lá, eu vou ouvir uma palavra, aí depois tem que orar e ficar ali orando. Tem uns irmãos que oram alto, até atrapalha. Então eu não vou orar aqui em casa. Não ora em casa. E se você orar na sua casa, você vai orar 5, 10 minutos, vai ficar com sono e vai dormir. Se você ficar na sua casa, a televisão vai te chamar para você deixar de orar e assisti-la, por exemplo. Se você, determinadas pessoas que estão do teu lado, se você não tomar cuidado, essas pessoas vão sugar o teu tempo, e você não vai ter tempo de orar. Antes falar com Deus, do que ficar perdendo tempo com assuntos fúteis que se discute hoje e não leva a nada. A Bíblia está cheia, como eu disse, recheada de textos que falam sobre esse princípio, orar. Quando nós oramos e oramos com fé, quando nós oramos aquela oração apaixonada, Deus age, Deus abre as portas, as janelas dos céus, Deus abençoa, Deus cura, Deus transforma. Quando nós cremos, quando nós oramos assim, Deus, segundo a Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 20, é capaz de fazer infinitamente mais do que daquilo que pedimos ou pensamos. Nós temos um Deus que pode fazer qualquer coisa. Nós temos um Deus muito poderoso, muito grande. Mas na vida da maioria dos cristãos parece que não. Porque nós nos baixamos a guarda, nós nos entristecemos. Basta ter um probleminha, basta surgir uma dificuldade. A gente sabe o antídoto. O antídoto é orar, é entregar nas mãos do Senhor, é clamar nos pés do Senhor, é orar para Ele, é viver isso. Mas na maioria das vezes a gente esquece. Quero te ajudar nessa noite com alguns textos bíblicos, para que você possa ser, quem sabe, capacitado por Deus e a partir de hoje orar mais. Aliás, didaticamente, se você pode, como quem não quer nada, né? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: irmão, nós precisamos orar mais. Por quê? A oração é a chave do sucesso. A oração abre portas espirituais. A oração quebra barreiras entre nós e Deus. A oração traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. A oração nos habilita a vivermos uma vida de cristão melhor. A oração pode nos capacitar a entender a palavra e praticar a palavra. A oração é a chave do sucesso na vida do cristão. E o diabo sabe disso. Ele sabe disso. Aliás, ele conhece a Bíblia melhor do que talvez todos nós. Ele sabe tudo que está escrito aqui. E ele tem cegado a mente das pessoas. As pessoas estão cegas espiritualmente porque elas não leem a Bíblia. E quando se lê a Bíblia e pede ao Espírito Santo revelação, ele revela, ele mostra.
Quando você ora e ora com fé, quando você crê na sua oração, Deus age. Só que o diabo está agindo também. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Nós temos um inimigo que lança dardos inflamados. E por que ele faz isso? Porque a Bíblia também diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. A Bíblia diz que Deus está conosco todo o tempo. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. Porque quem tem Jesus, quem crê em Jesus, quem pratica essa vida espiritual diante de Deus, o anjo do Senhor está ao seu lado todo o tempo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, diz a palavra. Então o que o inimigo faz? Ele fica distante tentando lançar esses dardos. Dardos espirituais que afetam a mente. Aí a pessoa recebe um dardo desse e de repente ela fala assim, poxa, eu não sei, acho que eu não acredito mais que aconteçam milagres. Eu não acredito que eu vou conseguir esse trabalho. Eu não acredito que eu vou ser curado. Eu não acredito que eu estou orando, e não acontece nada. Você que pensa. Enquanto você está orando, Deus ouve todas as orações. Meu irmão, presta atenção. Deus ouve todas as orações. Vou falar de novo. Deus ouve todas as orações. Inclusive a minha e a tua. Alguns textos bíblicos para te ajudar a entender isso. Por exemplo, Moisés, quando ele orava, coisas tremendas aconteciam. Num desses fatos, em Êxodo, capítulo 17, acompanha aqui no telão, versículo 8. O texto diz que sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Versículo 10, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Veja que interessante. Versículo 11, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Versículo 12, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram as mãos erguidas de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Bastou Moisés com as mãos levantadas, Deus começa a agir. Bastou Moisés declarar, Senhor, capacita o teu povo. Senhor, habilita a vida deles para que eles possam ter vitória contra os inimigos. E Deus dava capacidade, Deus dava força, e Deus movia no sobrenatural. Meu irmão, a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Tem gente que nunca acreditou nesse texto. Eu já ouvi no passado e no presente pessoas dizendo, não, esse negócio é impossível o sol parar. Para muitos sim. Se você pesquisar na internet, você vai achar alguns estudos de anos atrás, onde a NASA, os cientistas da NASA descobriram, no estudo que eles fizeram do tempo, dos anos, dos séculos, que realmente na existência da Terra, pelo menos ela parou quase um dia. Como é que pode acontecer isso? Pode, porque quando alguém ora com fervor, com poder, com fé, aquela oração apaixonada, Deus intervém e Deus muda as situações. O texto de Josué 10, 12 diz que no dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jasa. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. A Bíblia diz que Elias orou e choveu fogo do céu. A Bíblia diz que Elias orou para não chover, e não choveu durante 3 anos, quase 3 anos e meio. Só voltou a chover porque Deus deu a ordem e Elias foi lá e orou para voltar a chover. Ou seja,
Por que Deus permite tudo isso? Deus permite tudo isso para que a gente aprenda algumas coisas. Para eu ganhar tempo aqui, tinha um texto que eu ia falar sobre, lê-lo para que os irmãos pudessem, mas é um texto conhecido, onde o povo estava lá no meio do monte, indeciso se servia a Deus vivo ou se servia o Deus da mulher de Acabe, a Jezabel, que trouxe os seus deuses dos seus vilarejos, e o povo estava começando a ficar em dúvida. E agora? A gente adora a Deus, ora ao Deus vivo, a gente ora aos deuses de Jezabel. Aí aparece Elias e fala assim: hoje vocês têm que decidir. Hoje vocês têm que decidir se vocês adoram ao Deus vivo, oram para Ele, falam com Ele, ou se vocês vão servir esses deuses por aí. Aí ele chama os famosos profetas lá de Baal e tal, que eram 450, tinha mais 400 de outro ídolo, e esses 850 se reuniram e começaram a clamar aos seus deuses, e passou 9, 10, 11, 12, 1 da tarde, nada. E eles criaram um altar, e nesse altar eles colocaram ali um holocausto, e de repente não vinha nada. E Elias falou: se chover fogo do céu e queimar, esse é o Deus vivo. E o texto diz que eles oraram, se autoflagelaram, não aconteceu nada. Aí Elias diz assim: agora vocês vão ver quem que é o Deus vivo e poderoso. Ele falou: para provar que Deus é vivo e poderoso, pega água e molha todo esse sacrifício aí. Eu imagino os caras que não acreditam, né? E agora lascou. Que molhou já seco, não pegou fogo, imagina molhado. E molharam uma vez, e Elias falou: molha de novo. Tem certeza? Pela terceira vez, e põe mais água. Diz que a água até escorria. Ele falou: Deus, o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus poderoso. Que chova fogo dos céus e consuma este holocausto para a glória do teu nome. E de repente vem aquele fogo, e o fogo diz que consome tudo, e a água chega a lamber. Aí o povo vê aquilo: oh, só o Senhor é Deus. Interessante, meus irmãos, que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está com a gente todo o tempo. O problema é que nós não falamos com Deus como deveríamos falar. A verdade, as pessoas só lembram de Deus quando precisa. Está com dificuldade, toma duas atitudes: ou ele vem para a igreja mais vezes, ou então ele desiste, desanima de vir para a igreja. E quanto mais nós falarmos com Deus, quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais Deus vai se voltar para nós, mais Deus vai nos atender. Isso é fato. Eu vou te mostrar com textos bíblicos. Como eu disse aqui, Jesus tinha o hábito de orar. Como é que a gente cria esse hábito? Deixa eu te dar algumas dicas aqui. Oração para muitos, como eu disse, é cansativa. Eu falei aqui de manhã, eu falo por mim mesmo. Às vezes eu estou em casa, noites que não tenho trabalho, alguma coisa para fazer, ligo a televisão e eu tenho na minha cabeça assim, minha mente já é treinada para isso. Eu tenho que orar. E eu vou orar, daqui a pouco eu vou orar. Aí começa um filme e de repente esse filme está rolando, e às vezes até minha esposa passa e fala assim: escuta, esse filme já passou, né? Eu já assisti 4 vezes, inclusive. E por que você está assistindo? Porque eu gosto. E de repente no meio do caminho do filme vem aquele pensamento assim: mas você podia estar orando, né? Você já assistiu o filme, você já sabe até o que vai acontecer no final. E na mesma hora eu desligo a televisão, dobro os meus joelhos e peço até perdão. Falei: Senhor, me perdoa, que eu podia estar dispondo esse tempo para falar contigo, apresentar a ti as questões da obra e tal. E às vezes a gente fica: estou cansado, eu preciso descansar. Irmão, descanso mesmo a gente só tem quando dorme. E hoje em dia o negócio está tão feio, presta atenção no que eu estou te falando, está tão feio, que segundo estudos, as pessoas dormem menos hoje por causa da luminosidade do celular e por causa inclusive desses pontos de televisão, de rádio,
Coisas que nós temos no quarto, esses que ficam no stand-by, né, que acende aquela luzinha vermelha, até essa luzinha vermelha ou amarela, ela influencia no nosso sono, para você ter uma ideia. Se você tem dúvida sobre isso, é só você pesquisar na internet. Por que as pessoas dormem mal hoje? Por que as pessoas dormem pouco hoje? Porque elas estão fissuradas com a televisão, fissuradas com o mundo, com o celular, com a internet. Pastor, mas eu não posso fazer isso. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Você pode até no viaduto do chá e pular de cabeça. O problema é seu. Agora, eu estou te mostrando um princípio bíblico que pode mudar a história da tua vida. Eu estou te mostrando um princípio bíblico que pode mudar a história da tua família. Eu estou te mostrando um princípio bíblico que pode mudar a história, inclusive, da tua nação, o Brasil, o país onde você mora. E Jesus, ele tinha os seus lugares para orar. Ele buscava lugares para orar. E é fato, às vezes em casa você não tem como orar. Às vezes em casa chega pessoas, às vezes em casa você está com a família, e seria bom, como eu falei aqui de manhã, que as famílias pudessem voltar a se reunir em casa. Que o verdadeiro culto começa em casa. E eu me lembrei aqui de manhã, tempos do meu pai, que a gente tinha aqueles cultos, chamados cultos familiares, né? Uma vez por semana a gente se reunia. Tudo bem que naquela época a televisão era preto e branco, tudo bem que naquela época a rádio era só AM, então não tinha muita atração. O que a gente fazia? A gente orava, a gente fazia cultos. Meu pai, para ensinar a gente, ele falava assim, hoje um vai orar, o outro vai cantar, e o outro vai trazer uma palavra, né? E no final ele falava, deixa que a oferta eu tiro, né? Enfim, dentro de casa. E foi assim que eu desenvolvi falar, meu irmão, minha irmã, a gente orava, pegava o violão, arranhava, cantava um outro hino. A gente fez muito isso. E eu já disse aqui, eu me lembro que uma vez, quando nós mudamos para Birigui, interior de São Paulo, meu pai foi pastorear uma igreja, e nós chegamos nessa cidade só com a mala e cuia, como diria o bom interiorano. E nem mantimentos tínhamos. Chegamos, desmontamos, ou tiramos do caminhão uma viagem de 14 horas de São Vicente até Birigui. E chegando lá, no final da tarde, começo da noite, desmontamos, tiramos do caminhão algumas coisas que tentamos colocar no lugar. E 10 da noite, o que tinha para comer? Banana verde, que tinha um pé de banana no fundo de casa, de banana verde, ou meia verde, e pão duro, que a gente trouxe de São Vicente para Birigui. E naquela noite, sem dinheiro, sem comida, meu pai reuniu a gente, e ele disse, hoje o que tem para comer é isso, nós vamos orar, vamos abençoar, e Deus proverá. Deus proverá. E a gente deu as mãos e meu pai orou dizendo, Senhor, obrigado pelo alimento, né? O que tem é isso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado que a gente veio em paz, e nós vamos comer abençoando esse alimento, e a gente sabe que o Senhor vai providenciar, que o Senhor é um Deus abençoador, amoroso, misericordioso. Nós confiamos em Ti, Deus. Amém. E toma-lhe banana verde com água e pão duro. A gente molhava até o pão na água para ficar mais mole. Aquela noite foi isso. Mas no outro dia, quando minha mãe levantou e abriu a porta de casa, tinha caixotes de compra. Durou uns 3 meses, tudo que tinha ali. Até hoje, eu não sei quem levou aquilo. Se foi anjo, se foi algum irmão que sentiu, que viu, que Deus falou. Eu sei que Deus proveu, porque Deus provê. A questão é que nós não temos esse hábito de orar, de apresentar a Deus. A gente só apresenta-se a Deus quando deu problema. Casou, deu errado, aí ele vai lá, ô Senhor, por que o Senhor permitiu que eu casasse com essa jararaca, meu Deus? O cara foi mandado embora do emprego, Senhor, por que eu fui mandado embora, Senhor? Só nessas horas que a gente lembra de Deus. E antes de trabalhar, a gente tinha que perguntar, falar, Senhor, me ajuda, me dá discernimento. É esse trabalho mesmo? Senhor, me ajuda, me dá discernimento, é com essa pessoa mesmo que eu devo me casar? Senhor, me mostra algumas coisas. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. A questão é que nós não temos o hábito de orar, e por não ter o hábito de orar, a gente não tem lugares que a gente pode orar.
Por exemplo, Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Em Marcos 6, 46, Jesus despediu a multidão, aí ele subiu a um monte para orar. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Aí vem a pergunta que eu fiz há pouco: por que Jesus orava? Ué, ele e Pai são um. Ele orava para mostrar para a gente que mesmo quando nós estivermos aqui, vivendo neste mundo, neste corpo, nós somos capazes de viver uma vida estável, saudável, quando nós cremos em Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós confiamos que esse Deus jamais vai nos deixar na mão. E Deus não deixa daqueles que o buscam de coração na mão. Em Atos capítulo 16, versículo 13, diz que no sábado, os apóstolos, eles saíram da cidade, foram para a beira do rio, onde esperavam encontrar um lugar de oração. Numa dessas questões de oração, porque eu falei aqui já outras vezes e repito, não tem mágica na oração, não tem método na oração. Se bem que se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar pessoas que desenvolveram orações que abrem portas. É incrível como esses caras têm uma criatividade fantástica para inventar coisas. Eu prefiro crer na Bíblia. Eu quero ler um texto da palavra com você, você que trouxe a sua Bíblia. Abra aí no livro de Lucas, no capítulo 11. E fala para a pessoa que está do seu lado enquanto ele abre assim: a tua oração tem poder, meu irmão. Lucas, livro de Lucas capítulo 11, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Versículo 1, certo dia, Jesus estava dormindo em determinado lugar. O que Jesus estava fazendo? Orando, eu li errado aqui. Tendo terminado a sua oração, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Versículo 2, Jesus sempre pronto, com toda a sua capacidade, sabedoria, amor, ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Versículo 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Ponto. Encerrou o ensinamento dele? Não. Jesus, muito inteligente, sabia da capacidade que eles tinham de entender, que Jesus usava muito essa técnica de contar histórias, de parábolas. Jesus contava parábolas, são histórias comparativas acerca de algo que já havia acontecido. Então Jesus pegava essas parábolas e ele contava elas para que as pessoas pudessem entender de uma forma didática. Era uma forma que Jesus tinha de ensinar. Versículo 5, Jesus diz para eles o seguinte: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Versículo 6, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. 7, e o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Versículo 8, Jesus disse: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, porque o cara é seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Ponto. Versículo 9, ele completa dizendo o seguinte: por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta,
Versículo 10, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Eu imagino a cara dos discípulos assim, tipo do Kiko lá, né, do Chaves. O que será que ele quis dizer? Ele responde, versículo 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Versículo 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13 e último ele diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Só até aí. A palavra de Deus é fantástica, que ela nos mostra princípios, e esse princípio da oração é muito importante. A gente tem oração aqui na igreja, voltamos com a oração de terça às 8 da noite. A gente tem oração sexta às 9h30 da manhã. Desculpa, 8h30 da manhã. Nós temos oração aqui de domingo, das 9 às 10. Aqui em cima nós temos, não sei se você sabia, você que é da igreja, se você não sabe, eu te convido a conhecer. Nós temos uma sala de oração aqui em cima. Uma sala que tem várias cadeiras, preparada exclusivamente para a oração. Os irmãos intercessores aqui da igreja, nós temos um grupo de intercessão, que era liderado pela pastora Cida, que veio a falecer ano passado. A presbítera Laís é a responsável. Nós temos um espaço de oração. Talvez você diga assim, nossa, eu não sabia. Você precisa se atualizar. Ah, mas foi feito agora? Não, agora nós reformamos, que essa sala existe há pelo menos uns 20 anos. E para que a gente tem uma sala de oração? Porque às vezes antes do começo do culto, aqui, se você chegar aqui tipo 15 para as 10, 15 para as 6, isso aqui parece um mercado. De peixe, inclusive. Porque você chega aqui, aquele... Aí a gente até procura cantar uns 5 minutos antes um hino, para ver se o pessoal vai. Tem alguns que já vão, né? Entrando na presença do Senhor, tal. Mas tem gente que ainda assim está cantando um louvor. É que não começou o culto, né? Não começou o culto. Então a pessoa fica... Às vezes o culto começou e tem gente que ainda fica... Enfim. Mas antes do culto, das 9 às 10 da manhã e das 5 às 5h30, 15 para 6 da tarde, tem gente que sobe aqui e ora por mim e por você. Todo domingo. Toda terça agora, voltamos, mas era assim ano passado. Toda sexta tem poucos, mirrados, que vêm aqui e oram para que Deus abençoe a tua vida, para que Deus abençoe a tua família, para que Deus abençoe o teu trabalho, para que Deus mude situações que você possa estar vivendo, para que Deus cure, para que Deus liberte. Ah, pastor, mas eles são intercessores, né? É gente que nem eu e você. Qual é a diferença? É que eles criaram o hábito de chegar antes de subir e orar. Só isso. Ah, mas tem uma irmã lá em pé, intercedendo, tá? Aí outros 500. Se você quiser participar do ministério de intercessão, você fala com a presbítera, ela vai te dar algumas dicas, e você, se você quiser no futuro, participe. Agora, independente de ser intercessor ou não, você pode vir. Tem uma sala preparada. Inclusive nós reformamos, está bonita. Bonita mesmo, viu? Com piso, iluminação boa, pintura boa. O negócio está bacana lá em cima. Se você não conhece, conheça. Aliás, nós temos algumas dependências aqui da igreja que você precisa conhecer. Por exemplo, nós temos um berçário ali que a gente reformou ano passado, está lindo. As salas das crianças também, está bem equipada. Aqui no fundo nós temos uma sala de computação, só não está funcionando porque não tem professor, mas os computadores estão ali, está cheio de gente querendo aprender, mexer no computador. Quem sabe Deus levante alguém aí aos sábados para dar essas aulas. A gente está orando por isso. A gente está orando para que Deus traga novas pessoas. No meu coração, falei isso de manhã para os irmãos que estavam aqui, repito para vocês que estão à noite. Estou encerrando com esses textos que vou ler e com essa palavra. Eu estou orando para que Deus nos dê pelo menos 100 pessoas a mais neste ano. 100 pessoas a mais. Nossa, pastor, mas será que isso pode acontecer? Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos.
Já preguei aqui no passado, Deus não me deixe pensar pequeno. A gente tem que pensar grande, porque o nosso Deus é um Deus grande. Grande é o Senhor, digno de louvor, digno de honra, digno de glória. Ou seja, quando a gente apresenta as nossas orações ao Senhor, Deus ouve a nossa oração. E eu te provo isso aos irmãos ali do telão, pulando 2 textos aí, do livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. O texto diz que ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus ouve a tua oração. Inclusive até aquelas bobagens que você ora, e eu oro, já orei, né? Aquelas bobagens que os crentes oram: Senhor, não gosto daquele vizinho, e o cara falou mal de mim, manda fogo, Deus. Deus ouve, mas não manda fogo não, porque não é assim que funciona. Até essas bobagens que a gente fala, Deus ouve. Mas quando a gente ora uma oração apaixonada, quando a gente ora com fé, quando a gente crê no que nós estamos orando, Deus age, Deus move, Deus faz coisas extraordinárias. E o meu sonho, eu tenho orado sobre isso já há um tempo, pelo menos uns 8, 9 meses, talvez até mais. Eu tenho orado e eu quero viver ainda enquanto estiver vivo. Eu quero viver o que eu vi há 30, 40 anos atrás. Milagres, maravilhas que Deus fez. Parece que Deus hoje não faz nada. Parece que Deus hoje não é o mesmo. Parece que a Bíblia é mentirosa. Parece. Que quando Deus encontra um grupo de irmãos, de irmãs, de filhos que estão juntos no mesmo propósito, orando, trabalhando, evangelizando, Deus age, Deus salva, Deus cura, Deus liberta. E olha, meus irmãos, com os poucos que oram, Deus tem feito coisas tremendas aqui na igreja. É que a gente não tem o hábito de ficar aqui entrevistando. Irmão, conta a bênção. Mas tem irmãos aí que já foram muito abençoados. Às vezes a gente fala: escreve para a gente ler aqui. Porque Deus ouve as nossas orações. Nós só precisamos melhorar esse quesito nas nossas vidas, crescer na oração. Para encerrar aqui no Salmo 66, versículo 16, o salmista disse: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, eu vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Versículo 17, a Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Versículo 18, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Uns textos para te ajudar a pensar nisso. Em João 16, 23 e 24 está escrito: eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Em Mateus 18, versículo 19 e 20, Jesus disse: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito a meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, Romanos 12, 12, ele disse: perseverem na oração. A igreja de Éfeso, capítulo 6, 18, ele diz: orem no Espírito todos os domingos, depois que você assistiu o Faustão e estiver em casa. Amém? Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tinha outros textos para citar,
Mas eu quero encerrar falando algo para você em especial. A oração é a chave do sucesso. A oração move o coração de Deus. A oração quebra barreiras. A oração do justo pode muito em seu efeito. A oração pode unir pessoas. Acerca de qualquer coisa que duas pessoas concordarem na terra, é ligado nos céus. Você que é casado, você que é casada, se você tiver esse hábito de orar junto, de concordar, você vai ver que Deus vai mudar a história da tua família, do teu casamento. Você que está passando por alguma dificuldade, algum problema, se você orar, Deus ouve a tua oração. E se você crer, se você perseverar, Deus vai mudar a história da tua vida em nome de Jesus. Agora, irmãos, para encerrar aqui, imagina se toda a igreja orar, como diz a Bíblia, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito. Imagina se a igreja ora por um objetivo só. Tivemos esse momento ontem lá em Itapetininga. Antes de encerrar o culto, nós oramos como igreja. Estava parte da igreja de Botucatu, parte da igreja de São Paulo e alguns irmãos, parte da igreja de Itapetininga. Aí nós oramos, nós declaramos, profetizamos. E eu disse aqui de manhã e repito, aquela igreja, se fosse ouvir conselhos de pessoas que passaram aqui por esta nossa igreja, ela estaria fechada. E lá atrás, quando nós tivemos problemas com a igreja começou em 2007, o pastor que estava lá, ele não queria mais pastorear, ele queria voltar para São Paulo. Estava com problemas com a esposa, com os filhos, eles queriam morar perto dos parentes. E a igreja, ela estava vivendo uma dificuldade, ela não ia. A igreja lá, durante 7 anos, nós sustentamos aqui, São Paulo sustentou lá 7 anos. E olha que lá o templo é próprio, nós compramos quando vimos lá aquele lugar. E ainda assim a igreja, ela mal conseguia pagar as contas de energia e de água. Até que o pastor falou, pastor, não aguento mais, eu quero ir embora. E Itapetininga é uma cidade difícil de evangelizar. O povo lá é muito idólatra. As igrejas que tem lá, muitas delas, missa 6 da manhã, o povo vai. E o que a igreja de lá tem feito como outras igrejas? Orado. Senhor, abre os olhos para que eles possam ver. Para que eles possam te ver não através de uma imagem, mas que eles possam te sentir, que eles possam viver um novo tempo. E com 7 anos o pastor saiu de lá, e nós não tínhamos pastores aqui dispostos a ir para lá. Foi quando o pastor Marcos, meu irmão, que já estava morando lá, a gente resolveu tomar uma decisão dele assumir a igreja. E nessa época algumas pessoas aqui não gostaram. É uma outra história. Tinham talvez uma outra razão, mas não justificava as atitudes. E uma dessas pessoas, ela me disse, é melhor vender, vende lá, fecha a igreja, só tem 12 pessoas, para que a gente vai ficar aí quebrando cabeça? E eu olhei para ele e disse assim, quer dizer que essa é a visão que você tem da igreja? Essa é a visão que você tem do reino de Deus? Fecha, vende. Não vamos fazer isso, nós vamos deixar ele pastoreando lá. Ah não, mas eu não concordo, eu vou sair. Passaram-se 13 anos, a igreja está lá aberta, linda, construída, ganhando vidas. Toda semana nesse último ano eles fizeram evangelismo distribuindo marmitex, e através desse trabalho tem chegado pessoas novas. Hoje eles estão batizando 3 pessoas, hoje, lá em Itapetininga. Quer dizer, se eu tivesse ouvido o que falaram, eu teria fechado. Mas como eu ouço a Deus, porque eu falo com Deus, Deus falou permaneça. E a obra permaneceu e está lá para a glória do nome dele. A verdade é que... Amém.
Amém. Amém. A verdade é que Deus ouve a nossa oração. E quando a gente está conectado com Deus, me permita essa expressão, a gente sai na frente. Quanto mais conectados a gente estiver, menos nós vamos ser surpreendidos. Como eu já disse aqui semana passada, às vezes a pessoa fala assim: nossa, um terremoto, teve um terremoto em tal lugar, a escala Richter foi 7.8, 7.9, ai meu Deus, terremoto. E eu falo: o que você acha disso? Normal. Nossa, a Bíblia diz que isso vai acontecer. É que você não conhece a Bíblia. A Bíblia diz que ia ter peste. Nós estamos vivendo um tempo de peste, vivendo um vírus aí que está matando pessoas. Graças a Deus ele não chegou aqui, mas é um problema mundial. Nossa, mas a Bíblia diz que isso ia acontecer. Escuta, mas tem pai matando filho, filho matando pai. A Bíblia diz que isso ia acontecer. Ou seja, só se surpreende quem não lê Bíblia, porque quem lê Bíblia sabe que tudo que está acontecendo hoje, até a frieza espiritual de alguns crentes, a Bíblia diz que isso ia acontecer. Eu falei de manhã aqui, esse modelo de igreja atual, eu não curto muito. Eu não curto muito esse modelo de igreja atual, cheio de pompa, de coisa. O povo gosta disso. Mas mesmo num lugar simples, se 2 ou 3 se reunirem no nome de Deus, Ele está presente, Ele disse isso. E é por isso que eu creio que Jesus está conosco aqui nesta noite. Se nós entendermos isso, a gente vai avançar. 100 pessoas para ganhar serão poucas. A gente pode ganhar muito mais, porque 100 pessoas é um número que está na minha cabeça. Se a gente vai conseguir, eu não sei, mas é um número que está na minha cabeça. Eu estou orando por isso. Mas eu também sei que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E de repente chegar no final do ano, em vez de 100, a gente tem 200, 300 a mais. Isso é possível? Sim, tudo é possível ao que crê. Deus está conosco aqui. E eu quero te convidar, te encorajar a orar, inclusive nessa oração final, e falar com Deus: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero orar e quero que o Senhor me habilite, me capacite, que eu quero ganhar uma pessoa, uma alma que seja. Esse ano ainda temos 300 e poucos dias para trabalhar isso, e se pelo menos um trazer uma outra pessoa e essa pessoa se converter, a gente já vai ter o dobro no final do ano. Amém? Topas? Vamos ficar em pé, vamos orar.